Olá, no Foco em Negócio de hoje, nós vamos falar sobre o papel do executivo de finanças. Eu estou aqui com o Diego Frade, profissional com experiência em empresas como Bradesco, Deloitte e Finep. Diego, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Para começar, quais são as principais competências que um profissional da área de finanças tem que ter? Bom, professor, eu acho que o profissional de finanças deve ter, primeiro, uma boa capacidade analítica. Você vai ter que ter, vai lidar com muitos dados e vai ter que saber explorar esses dados. E o segundo ponto principal, eu acredito que seja você estar antenado com o que está acontecendo ao seu redor. Porque muitas das variáveis macroeconômicas vão interferir no que ele estuda, naqueles materiais que você está lidando. Tá, esse é um ponto interessante, porque é o seguinte, muita gente costuma achar que a área financeira é contas a pagar, contas a receber e governança. E que um profissional de finanças, depois que ele aprende essas ferramentas, ele consegue militar em todo tipo de empresa, todo tipo de segmento. Isso não deixa de ser uma verdade. Mas, por outro lado, a área financeira é muito mais do que contas a pagar e contas a receber. Como é que você enxerga isso? Bom, obviamente é muito mais do que isso, né? Você tem questões de investimento e agora, com esse horizonte de taxa de juros baixos que a gente está, muitas dessas outras áreas de finanças vão começar a se desenvolver mais no nosso país. Certo. Então, hoje, a gente tem fundos de investimento que estão comprando, vendendo participações, tem a figura das startups, que cada vez mais é presente no nosso dia a dia, né? Uhum. Então, todas essas novas nuances que vão surgir com um horizonte com esse novo patamar de juros que a gente está, vão trazer mais e mais oportunidades para quem quer fazer a carreira de finanças, né? Perfeito. E assim, do ponto de vista prático, você acha que um profissional de finanças ele também tem que ter as competências, por exemplo, de relacionamento com o investidor, relacionamento com o banco, todo o modelo de governança e até com relação à crise? Porque muda a configuração é outra, assim. Como é que um profissional precisa ter, como é que um profissional precisa atuar com tantas nuances como essas, assim? Bom, relacionamento com o banco, por exemplo. Ele tem que ser um profissional que, primeiro, tenha diversas habilidades aí, não só, eu diria, científicas, saber finanças, saber economia, mas também tem a questão forte do relacionamento interpessoal, você saber gerenciar pessoas, lidar com seu cliente, lidar com seu fornecedor, e como você citou no caso do relacionamento com bancos, ainda é mais complicado ainda. Primeiro, se você estiver numa situação que você for credor de alguém, você é o banco que está sendo credor de alguém, então isso vai te deixar numa postura mais ativa em relação a essa pessoa, ou então, se no caso contrário, se você for uma empresa prospectando quer tomar cliente, dinheiro, né? Exatamente, precisa de que essa sua contraparte seja levada a se relacionar melhor, não é isso? Se relacionar melhor e também a comprar a sua ideia, né? Porque muitas vezes você está assessorando num deal de fusões e aquisições, então você precisa fazer com que as partes cheguem ao consenso. Então, tudo isso perpassa aí o dia a dia de um profissional de finanças. Tá? Perfeito. A gente vê muito assim, a gente acaba adotando meio que a escola americana de negócio, de gestão, os jargões, eles são muito importados. E a gente vê no mercado americano que ele é pródigo de investidor de risco. Né? Essa realidade já chegou aqui no Brasil. Como é que é isso? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que, ponto 1, não tinha até então tido entrada no Brasil porque a nossa taxa de juros era uma das maiores do mundo. Né? Agora, com essa taxa a 6,5 que se pretende chegar até o final do ano, todo o investimento em capital de risco, em diferentes estágios de capital de risco, vai se tornar algo muito mais trivial e corriqueiro. Você vai começar a ouvir casos de startups que estão sendo avaliadas em bilhão, que são os famosos unicórnios. Né? Hoje você já escuta, tem o iFood, que é uma startup que até 4 anos atrás faturava pouquíssimo, e hoje está sendo avaliado em bilhões. A PagSeguro, que abriu capital lá fora, na Nasdaq. Virou unicórnio, né? Virou unicórnio. Então, todos o 99, né? O 99, que foi vendido para uma chinesa, então, quer dizer, é um case muito interessante, né, de uma empresa aqui brasileira, uma startup, que foi comprada por chineses que querem ter uma penetração no nosso mercado de mobilidade urbana. É bem interessante. Mas assim, muita gente não sabe, mas essas startups, todo mundo acha que vai montar uma startup e vai ficar rico amanhã, né? Essas startups,
elas, antes de serem efetivamente vendidas, ela no meio desse caminho tem investidores, até porque são esses caras que vão prospectar alguém para comprar, não é isso? Isso, exatamente. Eu, por exemplo, eu atuo numa empresa pública que é investidor em algumas empresas inovadoras. É a FINEP, né? Exatamente, a FINEP, que nós compramos participações em empresas que têm esse cunho de inovação e algumas delas são startups. Algumas são maiores, mas algumas são startups e que justamente tem algum conteúdo ali de inovação que a gente acredita que seja interessante para ser disseminado aí para frente, né? Perfeito. Aí, olhando sobre uma outra ótica, assim, eu costumo escutar muito dos headhunters, que aí eu posso estar falando também para as pessoas que estão entrando no... Porque a gente aqui conversa com muitos profissionais já cascudos no mercado e muita gente que está sendo inserida, a gente, né, os nossos telespectadores que estão entrando no mercado agora. E eu costumo escutar dos headhunters o seguinte: um profissional de finanças, ele é muito técnico. Então, quando ele também tem uma competência de liderança, de gestão de pessoas, esse cara tende a ascender muito rápido. Como é que você vê isso assim? Eu acredito que faça todo sentido, né? Justamente pelo fato de ter esse estereótipo do profissional de finanças ser um cara muito focado, muito centrado ali na tecnicidade, nos modelos, nas planilhas, esquecer um pouco essa parte de relacionamento, de liderança, que também é tão importante quanto. Não sei se vocês sabem, mas um dos principais ativos de bancos são as próprias pessoas que trabalham no banco, eles que geram relacionamento, eles que trazem clientes, eles que trazem novos tipos de instrumento financeiro e conseguem agregar negócio. Então, é sabido lá fora que um ativo intangível do banco é seu staff, sua equipe, seu pessoal, né? E também o que esse pessoal consegue gerar de valor, né? Então, como é que uma pessoa que é focada ali só no dia a dia de planilha, de modelo, de fazer modelagem, de prever cenário, vai conseguir agregar valor se ele não tem aquele pezinho ali na liderança, no gerenciamento, certo? Perfeito. Assim, a gente vê muito, existe o departamento de marketing numa empresa e existem as empresas de marketing digital, agências de promoção, merchandising, etc. Na área de RH, existe o departamento de RH e existem as empresas que prestam isso para RH, como empresas de recrutamento, empresas de benefício, etc. E na área financeira, o perfil desse profissional, o cara que trabalha no mercado financeiro, empresas financeiras, ele é exatamente o mesmo do cara que é um cara que está dentro de um departamento financeiro de uma empresa, ou você vê características diferentes? Olha, eu já tive 2 experiências em 2 segmentos do mercado bem distintas, tá? Então eu já fui de tesouraria de banco, que é esse perfil mais de mercado financeiro, que você vê na mídia, que é o cara que fica com esse fonezinho aqui operando, mas eu também já fui de uma consultoria, que é a Deloitte, e eu trabalhei com valuation. Ali é bem diferente, ali você você tem clientes, você presta assessoria e consultoria para o cliente, então, na verdade, a cada trabalho, a cada projeto, você tem que se adaptar ao seu cliente. Então, não é simplesmente uma rotina de cotidiano. Às vezes, você está aqui fazendo uma avaliação de varejo, amanhã é setor farmacêutico, depois de amanhã é defesa, e você tem que ter, de alguma maneira, alguma inserção e um entendimento sobre como funciona esse setor e toda a dinâmica que está por trás dele. O setor de defesa ele é altamente regulado, tem a questão dos militares, farmacêutico também, mas varejo não. Varejo é o mais dinâmico, né? Mais dinâmico. Então, assim, e não de forma pejorativa, mas um profissional de uma empresa específica, ele vê mais do mesmo, ele tem que maximizar esse conhecimento do mesmo, e o cara que presta serviço, ele tem que ter uma visão um pouco mais generalista e ser um pouco mais camaleão, que vai ter que mudar. Exatamente. Tá, e nessa esfera aí, nessa esteira, quer dizer, é possível um cara de finanças que hoje trabalha no varejo, ele ganhar competências para trabalhar na área de serviço. Às vezes o cara é de uma indústria de consumo, de alimentos, o cara para trabalhar de repente num varejo de roupa, ou para trabalhar numa indústria de bens de consumo, ou numa indústria de infraestrutura pesada. É fácil andar por vários tipos de segmentos, de setores da economia? Sim, né? Só que ele sempre traz a bagagem de onde ele vem. Então, por exemplo, hoje se você vem de um banco e você é de mesa de operações de um banco e você vai para um varejo, você vai naturalmente ter um perfil mais agressivo, que é de quando você é do banco ali, que tinha uma cobrança por resultado. Tudo. Se você vai para um setor que é mais estável, mais
tranquilo, digamos assim, que nem um setor é tranquilo, né? Sim. Mas você vai menos cobrado, menos dinâmico. Exatamente. Você vai imprimir esse ritmo que você tinha na sua outra experiência ali, com certeza vai até dar trazer uma dinâmica muito maior para aquele segmento, para aquela sua empresa, do que ela já tinha ou do que ela nem pensava em vir a ter, né? Porque você consegue trazer um profissional e colocá-lo numa situação ali de que forma que as competências que ele tem sejam complementadas e até consigam maximizar, eu diria maximizar e inclusive transformar um ambiente de trabalho onde ele está, certo? Então isso está em linha com o que você falou ainda agora sobre o ativo intangível ser um profissional. Às vezes um profissional entra, ele vem de outro segmento, ele entra, evidentemente que ele tem que se adaptar à nova realidade, mas o que ele pode trazer de bagagem pode até incrementar no novo negócio. Uhum. Tá. Exatamente. Essa questão do intangível é até um pensamento de um grande banqueiro. Perguntaram quais que são os seus melhores ativos aqui no banco e tudo. Um banqueiro londrino. Ele falou, os meus ativos são aqueles que pegam o elevador e vão embora no final do dia. Então, é justamente pessoas, equipe, tudo isso é algo bem importante, né? Você nunca ia esperar que um banqueiro fosse falar isso, mas ele... Bem interessante. Legal, porque o cara está acostumado a lidar com números, e viu que o mercado está competitivo, o mercado está cada vez mais igual e que vão ser sempre as pessoas que vão fazer a diferença, né? Exatamente. Hoje você ganhar market share é muito difícil, então se você não tiver pessoas com faca no dente, querendo trabalhar, querendo empreender, mesmo dentro de uma empresa estruturada, é difícil. E aí, assim, como é que você vê a influência da tecnologia na área financeira? Não só por conta de sistemas, mas, assim, um profissional de finanças, outro dia eu gosto de citar isso, outro dia vi uma entrevista lá no LinkedIn do Ricardo Amorim, que ele falando que as 10 profissões mais demandadas do momento não existiam há 10 anos atrás. Desde um cara que faz aplicativo a um motorista de Uber, porque não existia Uber. Então, assim, o quanto a tecnologia, lato sensu, de um modo geral, ela precisa estar dentro assim, da realidade do novo profissional de finanças. Bom, eu acho que a tecnologia, na verdade, ela anda... o setor de finanças, ele, de certa forma, ele puxa muito a tecnologia, né? Muitos dos instrumentos que a gente tem hoje, relacionados, inclusive, a modelagem, a programas que você usa, foram demandados por departamentos de bancos lá fora, que, na época, precisavam lidar com uma grande quantidade de dados e não tinham ferramental para isso, e aí deram origem a diversos programas que se usa hoje para você gerenciar risco e esse tipo de coisa, tá? Uhum. Mas também são levados a reboque a tecnologia leva a reboque finanças, vide as fintechs, que é o que a gente comentou há pouco sobre startups. Eu não sei se você, esse nome deve ter escutado, sim, provavelmente, mas as fintechs estão mudando o relacionamento principalmente esse relacionamento de você com o seu banco. Hoje, por exemplo, tem fintechs que fazem um papel de banco, só que você não tem gerente, você, sim, não tem que fazer agência, você pode ter tudo online, fazer transferência e tudo via um banco digital, pelo qual você fala com um bot, né? O Nubank estaria dentro desse contexto? O Nubank é uma vedete, né? Mais um aí dos unicórnios que, sim, se fala, mas atrás dele tem uma esteira de outras iniciativas bem interessantes, o Neon... O Henrique Meirelles montou um antes de ser ministro, né? Na verdade, o Henrique Meirelles, ele era chairman, né? Ele era chefe do conselho de administração de um banco chamado Original, que também tinha essa proposta de ser um banco totalmente digital, onde você não ia ter agência, não ia ter um profissional ali com quem você tivesse que se dirigir à agência para falar. Hoje em dia não dá, a gente não tem tempo para fazer isso. Com certeza. É uma correria, então tem muitas startups que estão invadindo aí e ocupando esse espaço. Tem o Guia Bolso. O Guia Bolso ele consegue, não sei se você já ouviu, mas também está cotada para ser unicórnio. Uhum. Então, como eu trabalho hoje em dia com essa parte de Venture Capital, a gente tem bastante contato. E essa startup, por exemplo, ela faz o gerenciamento do que você gasta e dos seus recebimentos. Então você sabe, eu estou gastando mais com isso, com um determinado item. Então são aí não só finanças per si de investimento, mas o seu próprio planejamento financeiro ali domiciliar ou individual sendo auxiliado
por uma empresa de tecnologia, por uma fintech bem interessante. Ele saiu do contexto de você ter um relacionamento formal com o banco para invadir seu dia a dia e poder te auxiliar ali no seu dia a dia com o que você gasta e com o que você recebe para poder gerenciar isso e eventualmente indicar algum banco, alguma coisa assim. E pegando até uma carona nisso, a gente já teve uma relação muito grande com o IDCE, no qual eu sou o gestor, com o Infomoney, com a XP, num passado recente, e um dos objetivos da XP era concorrer com os bancos. Quer dizer, o próprio setor financeiro também, não necessariamente uma uberização, mas ele corre risco de, se os profissionais atuais do mercado de finanças não ficarem atentos, eles vão ver a sua empresa, o seu segmento serem completamente invadidos por outro tipo de negócio e matando os profissionais atuais, né? Não, isso aí é uma transformação que já está acontecendo. Você vê, a gente comentou há pouco a questão da PagSeguro, já aconteceu. A PagSeguro mudou o modelo de negócio e que existia até então de você alugar a maquininha ali onde você passa o cartão de crédito ou de débito. Ela mudou o modelo de negócio da maquininha. Antes se alugava a maquininha e ela passou a vender uma maquininha mais simples, mais fácil de ser utilizada, mais leve, que teve muita entrada nas micro e pequenas empresas. Então, que era difícil as grandes bandeiras entrarem. Então, você vê justamente, não diria desatenção, mas o fato de não ter... Eu chamo de desatenção. Eu chamo. O fato de não poder atender as menores acabou se gerando um mercado ali, um mercado gigantesco. A PagSeguro foi vendida abriu capital lá fora, não foi nem no Brasil, por mais de R$1 bilhão. Fantástico. Tá. Perfeito. E para fechar assim, um profissional de finanças que quer continuar, enfim, performando e perpetuar na área, o que ele tem que estar antenado com as novas tecnologias e com as novas ferramentas? Qual seria a sua recomendação? Bom, eu diria, se pudesse fazer uma coisa, leia bastante. Leia o jornal, leia as mídias que sempre saem agora. Você tem acesso hoje a diversas redes, né, de redes, mídias sociais. Tem o LinkedIn, que ajuda bastante. Né, tem coisas que eu sei pelo próprio LinkedIn. Acompanhando, né? Personagens, né? Personagens, você consegue, olha só, alguém investiu em tal, a pessoa saiu de uma empresa, um fundo saiu de uma empresa, né? Além disso, justamente esses cursos de capacitação, na verdade, de nivelamento com o que tem de creme de la creme aí do mercado e das ferramentas de mercado, né? Acho que isso é importante. A formação acadêmica, ela, às vezes, está muito desconectada da realidade do dia a dia. E com cursos assertivos, com profissionais... com executivos que atuam, que militam na área. No mercado, eu acho que favorecem bastante aí o seu aprendizado e rápido. Não é aquele aprendizado que você tem que falar o semestre... Entre teoria e prática, a coisa tem que ser mais rápida, né? Tem que ser mais rápido. Bom, tá aí o recado. Esse foi mais um Foco em Negócios, hoje com o tema o papel do executivo de finanças, com o Diego Frade. Diego, obrigado. Um forte abraço a todos. Prazer foi meu.